O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Saúde Integral da Mulher. A primeira aula fala sobre política de atenção integral à saúde da mulher e foi preparada pela enfermeira sanitarista e obstetra Benita Spinelli. Oi, gente, eu sou Benita Spinelli, tenho 61 anos de vida, sou enfermeira de formação, tenho uma estatura mediana, uso óculos, atualmente de cabelinhos curtos e cacheados e dourados. Enloureci para não envelhecer. Então, toda a minha vida de profissional, que já está fazendo próximo de umas 4 décadas, que trabalho na área da saúde da mulher com muito orgulho e com muita vontade. Então, vou fazer uma fala para vocês hoje, para falar um pouco da construção da nossa política, da Política Nacional Integral de Atenção à Saúde das Mulheres. Essa é a política que nós temos hoje, mas lá no passado, para a gente conquistar isso que temos hoje, eu vou contar um pouco dessa historinha para vocês, como é que ela se deu. Então, lá pelas décadas, né, lá pelo século XX, entre as décadas de 30, 50, 70, o cenário que a gente tinha da saúde no nosso país era um cenário que a gente poderia dizer assim, muito cruel com as mulheres, porque a gente não tinha uma atenção específica, uma atenção de qualidade. Na verdade, naquele momento, a gente não garantia o acesso à saúde para as pessoas, porque naquele momento só tinha acesso à saúde as pessoas que trabalhavam e tinham carteira assinada. Quem não trabalhava e não tinha esse vínculo empregatício, não tinha muito acesso a serviços de saúde, porque os poucos serviços existentes, eles estavam na mão da filantropia, eram serviços filantrópicos. E, como serviços filantrópicos, eles ofereciam às mulheres apenas aquela assistência no momento do parto, né, que a gente fala assim do parto, e gravidez, e assistia ao bebê. E aí, nesse paralelo dessa oferta de saúde que a gente tinha, e para esse grupo específico naquela época, se dava porque a gente não tinha no país uma política de saúde específica para garantir, atender a todas as pessoas que moram no nosso país, que residem nos estados e nos municípios.
Além disso, a gente tem que levar em consideração que nós mulheres, é, é, sempre, né, naquela época, era mais forte, hoje ainda não acabou de tudo, somos vistas pela sociedade como a mulher que é dona do lar, dona da casinha, que cuida da família, que cuida dos filhos. Daí também somos consideradas de um público vulnerável. Então, mulher e criança têm suas vulnerabilidades e deveriam ser assistidas enquanto tal. Daí, as entidades filantrópicas acolher a esta população, a este público. Então, os serviços que eram oferecidos, que eram gravidez e parto, é o que a gente chama hoje, que aquela atenção que era focada para as mulheres naquele momento era só materno-infantil, vendo a mulher como mãe, dentro do espaço doméstico, responsável pelo cuidado da família, dos filhos, dos avós, dos pais, sogra e agregados, tudo que vinha junto. Então, dessa forma, como a sociedade vê a mulher, né, biologicamente, só nesse seu papel de mãe, cuidadora, de mulher e doméstica, não prestava atenção nas nossas necessidades, nas nossas vontades, nos nossos desejos, e aí a gente não tinha uma saúde mais abrangente. Então, esses programas que foram criados naquela época, chamados de programas materno-infantil, eles só tinham este foco. Por ter esse foco, não satisfazia as nossas necessidades. Por outro lado, além de não satisfazer as necessidades das mulheres, o que é que acontecia? Eram programas verticalizados, eles eram criados, discutidos por pessoas que não viam a real realidade dos territórios. Então, a gente não sabia exatamente que necessidade aquele público daquela localidade precisa. E se tinha uma linha geral para atender todo mundo da mesma forma. Logo, a gente não conseguia ter impacto. Não causava nenhum impacto na saúde das mulheres, não conseguia atender as mulheres na sua totalidade, nem nos seus reais desejos, né, e importância do que a gente estava precisando ter naquele momento. Então, isso também era um fato bastante dificultador. E também, como eu falei, a assistência que era focada naquela época só cuidava na parte do pré-natal, do parto, do puerpério. E olhava o bebê quando nascia. E a partir do momento que o bebê nasce, ele passa a ser o alvo das atenções e a mulher, mais uma vez, esquecidas por toda a nossa sociedade, né? Assim que somos vistos. Ao mesmo momento em que a gente tem, né, toda essa discussão de não ter esse acesso, nessa mesma situação ocorriam no nosso país, em outras localidades, uma grande discussão dos movimentos de mulheres, dos movimentos sociais e também do feminismo, que essa saúde que estava aí posta para nós mulheres não satisfazia as nossas necessidades. Então a gente precisava conquistar coisas melhores. Queríamos mais, porque a gente queria ser vista pela sociedade como um ser pensante, que tem vontades, desejos e necessidades. E que essa forma, como a sociedade nos vê, nos reduzindo apenas ao momento da maternidade, era uma forma muito reduzida para olhar a mulher e também, com isso, acarretava o quê? Uma responsabilidade e um compromisso muito grande para nós, mulheres, e aí a gente diz o quê? Que isso representa desigualdades nas condições de vida e nas condições de vida entre homens e mulheres. Então, se a gente é responsável por todo esse cuidado da família, como a gente cuida da gente? Então, se a gente tem que cuidar de todo mundo para depois pensar na gente. Então, todo esse esforço que a gente faz, né, para cuidar da família, para cuidar dos outros, também nos leva à preocupação e a desgaste, porque o adoecimento da gente se dá físico, mental. Então, há um conjunto de elementos que que influencia, que interfere no nosso bem-estar.
Então, acesso à saúde, a lazer, né, a alimentação, educação, tudo isso implica na qualidade de vida e na qualidade de saúde que eu vou ter. A condição social da mulher de ser doméstica e do lar, tomar conta de tudo isso também sobrecarrega a nós mulheres e a gente também não cuida da gente. Então, o risco da gente passar, né, ao longo da nossa vida por situações de sofrimento, adoecimento e morte é muito grande. Então, por conta disso, todos esses movimentos, como eu falo, os movimentos sociais, os movimentos feministas brasileiros e internacionalmente, passaram a discutir, a se organizar, que precisava dar um basta nisso, a gente precisa melhorar a situação e a condição de saúde e de vida das mulheres brasileiras, né? E com isso, o nosso país, a gente conseguiu fazer com que várias representantes desse movimento, digamos assim, e pessoas também das áreas da academia, que estavam naquele momento nessa articulação, participassem dessas conferências internacionais que aconteceram, porque ela só vinha a contribuir com o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento através de quê? De políticas de saúde, onde a gente pudesse estar discutindo no macro com outras pessoas, quais os problemas de saúde que vocês têm aí, como vocês estão conseguindo resolver, para que a gente também possa pensar na nossa realidade, no nosso país. Então, essas conferências que aconteceram, que eu vou citar só algumas aqui para vocês, como a conferência de Nairobi, em 1987, ela tratou de um tema muito específico, que foi a mortalidade materna, porque a morte materna no nosso país ela é bastante elevada. Era muito naquela época e hoje ela ainda está em patamares desfavoráveis para a saúde da mulher. Então, a gente precisava melhorar, ter política mais específica, mais efetiva, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida das mulheres, para que quando essas mulheres gestassem, elas pudessem ter uma atenção de qualidade para poder engravidar e parir e cuidar do seu bebê, sem que isso lhe levasse a um risco de morte. Então, a gente teve esta conferência, teve também a Conferência Sanitária Pan-Americana, que em 1990, que o foco também foi a morte materna, da mesma forma que a gente também teve a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, onde o foco já foi outro, foi direitos reprodutivos e sexuais. Tá? Ela se deu no Cairo em 1994, então ela trouxe outro grave problema de saúde para a vida das mulheres, que é a questão do aborto inseguro. No nosso país, o aborto não é legalizado, mas as mulheres adoecem e morrem por conta de uma gravidez não desejada, não pretendida, e também por uma gravidez não oportuna para aquele momento, porque aquela mulher não teria saúde para gestar. Então, a gente precisava, né, se debruçar também sobre esse tema, que é um tema muito importante e atual, porque nos dias de hoje está aí, a gente está vendo, a gente vê a questão. Tem a violência sexual e doméstica contra as mulheres, que resulta também na opção de dar a essa mulher, garantir a ela o direito dela fazer a interrupção dessa gestação, assegurado na lei, né? A gente tem isso. E teve também a Conferência de Pequim, em 1995, que foi também no mesmo mote que eu digo, no mesmo tema da questão do aborto inseguro. Só que trazendo à tona que a legislação brasileira precisava ser revista, porque a gente tem um Código Civil que diz lá, de 1940, que diz que o aborto é permitido nas situações que levam em risco a vida da mulher ou ou gravidez resultante de estupro. Né? Hoje, com o passar dos anos, isso já melhorou. A gente já tem a situação também da anencefalia, que está dentro desse contexto. Já tem hoje toda uma evolução em termos de legislação, de serviços de referência, de assistência à mulher, não só na área da saúde, mas também
em outros campos que são interessantes e importantes para acolher a mulher em situação de violência. Mas a questão também do aborto inseguro leva a esses altos índices de mortalidade materna, que ele está incluído nesse grupo. Então, a gente precisava se debruçar, fazer alguma coisa sobre isso, né? E é no meio dessa efervescência que, na década, né, de 1980, entre os anos de 1980 e 1984, houve toda uma discussão junto às autoridades daquela época, as autoridades locais que estavam a nível de Ministério da Saúde no nosso país, e esse grupo de mulheres focadas dentro do movimento, dos movimentos sociais e também no movimento sanitarista, porque nesses anos o movimento sanitarista já estava também caminhando em plena efervescência para a gente chegar a 1988 com a nova Constituição, onde o Sistema Único de Saúde vem ser criado naquele momento, né? Mas antes de eu falar um pouquinho para vocês, que eu vou fazer um parênteses para a gente falar do Sistema Único de Saúde, eu só vou complementar para a gente chegar na construção da nossa política, que foi inicialmente o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, ele se deu neste momento, de 1980 e 84, onde um grupo de pessoas da área da saúde e da área dos movimentos sociais conseguiram ter acesso ao Ministério da Saúde, criaram um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho se debruçou por discutir e escrever um plano de atenção, que era chamado de um programa, que desse uma assistência integral às mulheres, que visse essa mulher na sua integralidade, nas suas necessidades, por inteiro, nada fatiado, nada pela metade. Só o útero, não nos basta, a gente não é útero, nós somos uma pessoa. Então, a gente precisa ser vista como um todo. Então, conseguiram, né, com toda a realidade política daquele momento, elas conseguiram construir esse programa. E esse programa, ele foi construído paralelamente, né, como eu disse já, que houve todo um movimento também para a reforma sanitária. Então, o país nos sai em 84, já dentro dos pilares, das diretrizes e dos princípios do Sistema Único de Saúde, onde ele traz à tona o quê? A descentralização, a hierarquização dos serviços, a regionalização, a integralidade e a equidade dessa atenção, que a gente teria que os serviços, os estados e municípios deveriam estar se organizando pelo nível também de hierarquia de serviços de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, sabendo que todo esse tripé é necessário para atender as pessoas. Nesse momento, o nosso foco são as mulheres. Então, esse programa foi construído dessa forma, foi agregado a ele, ampliado a visão de ver essa mulher não só apenas, né, na questão da gestação e do parto, mas abrangente para trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, ou seja, o planejamento que naquela época era chamado planejamento familiar, e hoje a gente já chama de planejamento reprodutivo, porque a gente planeja a nossa reprodução. Quantos filhos a gente quer ter, em que momento vamos ter esses filhos, porque este é um dos conceitos, né, dos direitos reprodutivos. É a gente ter o direito de escolher quando a gente quer ter os filhos da gente e em que momento eu quero tê-los. E eu não tenho obrigação de ter filhos, que a sociedade também nos impõe que porque a gente tem útero, a gente tem a obrigação de engravidar. Mas não temos. Filhos a gente tem quando a gente quer. Filho é para toda a vida. Eu tenho um filho para cuidar dele até o final. E, claro, que em algum momento da vida ele vai cuidar de mim. Mas filho é isso, não é uma roupa que eu fui na loja, comprei, usei, hoje está bonita, amanhã eu jogo lá fora e pego outra. Então a gente tem que ter responsabilidade com aquele novo ser que está chegando.
Então, garantir direitos reprodutivos é isso. A gente não pode simplesmente obrigar as pessoas a ter filhos indeterminadamente, porque eu penso, eu acho que para você é melhor. Não pode ser assim. Então, essa área começou a ser trabalhada nesse momento do planejamento reprodutivo. Passou também a se atender às mulheres, a ter uma política mais específica para essas mulheres no climatério, porque é uma fase importante na vida das mulheres. A partir dos 40 anos, a gente entra nessa fase do climatério, e durante este climatério, que deve dar até os 60, 65 anos de idade, vem a menopausa. A menopausa é aquele momento em que a gestação é aquele momento em que a nossa menstruação para. Ela cessa. Então, isso aqui é a menopausa. Agora, o climatério são todos os efeitos que vem ocasionando no corpo da gente, que são gradativos, quando a gente passa da fase da maturidade. Então, a gente tem mudanças no corpo da gente, quando a gente passa de criança para adolescente, da adolescente para a fase adulta. Essa fase adulta é a fase que a gente está, que a gente chama a idade reprodutiva, que a gente está podendo, né, procriar, ter filhos, que nosso metabolismo está todo sintonizado para isso, e a partir dos 40 ele começa a declinar, e aí cessa a menstruação, cessa a produção desses óvulos, a gente para de gestar. Então, gente, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, ele surge em 1984 e começa a ser efetivado no Brasil todo. Aí, em 88, a gente é premiada com a criação do Sistema Único de Saúde. Por que premiado? Porque o SUS é um sistema que consegue atender universalmente, integralmente, a todos nós. Ele tem princípios básicos para garantir uma assistência básica e de média e alta complexidade a toda a população, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E que saúde ele tem um conceito mais amplo, não é só a ausência de doença. A gente precisa ter saúde, mas a gente precisa ter direitos e garantias a outras coisas, a lazer, a trabalho, a educação. Tudo isso é uma boa alimentação, tudo isso é importante para a nossa saúde física e nossa saúde mental. Então, para a vida das mulheres, isso não é diferente. A gente passou essas décadas com o nosso Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, e quando chega em 2006, nesse governo entre 2003 e 2006, a gente tem uma atualização do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, e ele se transforma numa política nacional integral de atenção à saúde da mulher. Então, o que é que isso significa? Que todas nós, mulheres, podemos e devemos ter acesso à saúde na porta de casa, porque é isso que o SUS traz, a atenção básica, que está estruturada com unidades de saúde dentro do território, para nos facilitar neste acesso e garantir a nossa assistência básica à saúde. Para nós, mulheres, garantir o exame preventivo para o câncer de colo de útero, o exame da mama, que é importante, ajudar e nos orientar com informações adequadas para a escolha de métodos contraceptivos adequados para a vida de cada uma de nós, mulheres, para que assim a gente possa determinar a nossa prole, se queremos ter filhos, se não queremos, quando vamos ter. Também garantir acesso à contracepção de emergência, porque a gente pode ter uma relação sexual desprotegida e não quer engravidar. E esse acesso é garantido a nós por lei e deve estar disponível na atenção básica à saúde. E aí, quando a gente apresenta um problema um pouquinho mais grave, a gente vai seguindo a hierarquia do SUS, vai para as unidades de média e alta complexidade. Em cada um desses níveis, quem determina em cada estado a rede de saúde que a gente tem é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e o município. É assim que o SUS se compõe, com as 3 esferas de governo. E isso se reproduz no território para assistir melhor as mulheres. Bom, em linhas gerais, era um pouco essa história que eu tinha para contar aqui a vocês, da criação da nossa política
Nacional e Integral de Atenção à Saúde das Mulheres. Então, com saúde a gente não brinca, a gente tem que tomar ao pé da letra, porque a gente precisa viver bem a nossa saúde, a nossa sexualidade, porque ela faz parte da nossa saúde física e mental. Obrigada. Olá, sou Maria Silva, secretária da Mulher e Direitos Humanos do Estado de Alagoas. Já passei pela UFA, Central Única das Favelas, fiz parte da Fundação Cultural Palmares entre 2013 e 2015 no governo Dilma. Eu sou uma mulher tradicional. A importância, o que me moveu a vir à política? A importância de você buscar, de compreender, de entender que a política, o que ela faz para a sociedade? Quais são os caminhos? Qual é o reencontro? O que eu preciso saber para eu poder buscar as políticas públicas para a população que mais precisa? Então, é esse o intuito. Então, como eu venho de movimento social, sou uma mulher periférica, então a gente consegue entender todo o olhar diferenciado que se precisa numa periferia, e hoje, como gestora, a gente consegue aplicar. Então, a importância de você ouvir a população, a importância do ouvido, de você ouvir, de você buscar, de você fazer esses encontros. Então, isso que me motiva, é motivar, é o buscar, é o acolher, é o cuidar. Então, esses são os valores que a gente consegue avançar para se formar as políticas públicas. A minha maior motivação de estar num partido como o Partido dos Trabalhadores é a garra, é a determinação, é a força da periferia, é a força da mulher negra que grita, é a força da mãe solo, é a força da mulher indígena que está lá intocada e sem possibilidades. Então, isso faz ferver, isso faz dizer assim, damos as mãos e vamos juntas que a gente vai conseguir chegar juntas onde queremos. Somos a maioria. As políticas públicas, nós precisamos estar na linha de frente para poder trazê-las para nós. Precisamos acabar com essa situação do machismo, do patriarcado. Então, precisamos ouvirmos as próprias mulheres para a gente poder mudar a história. Então, é com isso. Mulheres, vocês têm que estar na linha de frente, têm que participar da política sim, têm que pensar em políticas públicas, têm que pensar em todas as possibilidades e não desistir jamais. A mulher, ela está onde ela quiser estar. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Amanhã, às 4 horas da tarde, nós vamos falar sobre saúde da mulher indígena, com Maria Flor Guerreira, educadora intercultural e indígena da etnia Pataxó. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.